Muito bem. Então, estamos aí, né, para a apresentação do projeto final dessa disciplina de avaliação do ciclo de vida. E eu queria começar com as embalagens, o grupo de embalagens, Juan, Marisol e Rayane. Pode ser? Pode. Perfeito. Então, Pode. excelente. Compartilhem a tela conosco aí, por gentileza. Marisol, você pode apresentar? Marisol está aqui. Sim, sim. Perfeito. Estamos vendo aqui a tela já. E a hora que vocês quiserem, fiquem à vontade. Tá? 10 minutinhos, então, como nós combinamos. Até peço para a gente não estender muito, para a gente não ter problema também com os outros grupos. Eu estou só um minutinho para eu cronometrar aqui. Muito bem, Rani, fique à vontade aí. Boa noite. O nosso projeto ele vai ser sobre a avaliação de embalagens cartonadas de vidro de extrato de tomate armazenadas em um período de tempo. Os integrantes do grupo são o Juan, eu e a Rayane, o professor é o Rafael Capaz. O nosso objetivo geral foi realizar uma avaliação comparativa em conformidade com o tempo de armazenagem do molho de tomate nos sistemas de embalagem cartonada e embalagem de vidro. Os nossos objetivos específicos foram realizar um estudo das principais etapas do ciclo de vida das embalagens primárias já citadas, descrevendo e identificando os principais materiais e processos envolvidos, fazer um levantamento das informações necessárias para a realização do estudo pela coleta de dados em empresas e indústrias do setor e fazer uma análise com diferentes embalagens, de como as diferentes embalagens se adequam à Política Nacional de Resíduos Sólidos. A avaliação do ciclo de vida, como a gente já viu ao longo dessa disciplina, é uma ferramenta de gestão ambiental focada em produtos e serviços que considera todas as etapas ao longo da vida desse produto. Ela tem uma estrutura que a gente seguiu. A gente definiu primeiro os nossos objetivos e o escopo, para então fazer a análise do inventário, e para isso a gente buscou diversas fontes, diversas fontes para realizar a montagem do inventário, e com o inventário pronto a gente fez a análise no programa OpenLCA, e com os dados pelo programa a gente fez a interpretação deles. Para falar um pouquinho das embalagens, a gente tem um copo de vidro com a tampa metálica, uma caixa de cartonada, que contém 6 camadas, sendo 75% de papel, 20% de alumínio e 5% de plástico. Sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi o que a gente considerou para fazer a análise, para fazer uma análise mais detalhada em relação à reciclagem no final da nossa análise, a gente tem que a Política Nacional de Resíduos Sólidos determina uma série de diretrizes e metas de gerenciamento ambiental que devem ser cumpridas em todo o território nacional, e que diz que todo resíduo deve ser processado adequadamente antes da destinação final. E a gente tem que, em 2014, 20% dos resíduos sólidos eram gerados por embalagens. Ou seja, isso tem uma importância nessa área de resíduos sólidos. O nosso escopo para definição de sistemas produtos a embalagem cartonada, que é feita pelo papel cartão, o polietileno e a folha de alumínio. Ela tem um tempo de vida útil de 1 ano, um peso de 520 gramas, e a gente considerou a reciclagem do papel cartão por hidrapopper e uma reciclagem por plasma. Para embalagem de vidro, a gente considerou um tempo de vida útil de 2 anos, um peso só da embalagem de 250 gramas e um peso com produto de 340 gramas, e que houve também reciclagem de parte dessas embalagens. A gente utilizou como função armazenar 1.000 kg de produto por 4 anos, a nossa unidade funcional é de quilo por ano, e a gente chegou no fluxo de referência de 7.692 embalagens cartonadas e 5.882 embalagens de vidro.
Algumas limitações que a gente encontrou foi a fragmentação dos dados obtidos para fazer uns inventários, o fato de que a maioria dos dados era de fora do Brasil e a análise da validade com o processo de fabricação das embalagens. As fronteiras do sistema a gente considerou do berço aos portões de fábrica. O inventário, como a gente disse, ele foi obtido de diversas fontes, a gente usou várias referências. A gente até utilizou dados fornecidos pelo professor e fornecidos nas aulas. E, por fim, a gente também teve que fazer uma alocação mágica em função da composição da embalagem cartonada, que tinha 75% de papel, 20% de polietileno e os 5% de alumínio. Agora, para explicar um pouco sobre a embalagem de vidro, a gente estabeleceu um fluxo. Esse fluxo vai desde a fabricação do vidro, a parte da fusão, da conformação e da lavagem, que antes, no nosso exercício sobre embalagens, essas partes estavam condensadas, a gente resolveu fazer uma extensão para analisar todas elas em separado. Nessa parte de invada, a gente considerou a fabricação das tampas, que vem depois, vem posteriormente, e do extrato de tomate também, que vem posterior, juntando todo mundo para o invase. Depois faz a parte da distribuição para o consumo final, né, que seriam indo para a primeira parte, que é o centro de distribuição, depois para atacados, que faz sentido atacados para o nosso caso, já que é para armazenagem por um período de 4 anos, e depois o processo de reciclagem, que volta para esse processo. Então, os vidros que forem reciclados formam uma massa de cacos de vidro que vão voltar para o processo e vão ser reutilizados. Pode passar. Então, a partir desse fluxo, a gente tem as análises, já são os resultados finais, para o impacto de global warming que a gente tem, analisando os fluxos elencados, grande parte dele vem da conformação. A fabricação do vidro a gente pegou por parte do inventário fornecido pelo professor, então entra alguns materiais, como, por exemplo, a sílica, a barrilha, coisas que a gente sabe que tem na composição do vidro, mas pegando pelo inventário, entra numa composição que a gente analisou de impactos de carbono, materiais particulados e consumo de água, na nossa análise de contribuição. Então, nessa parte, a fabricação é importante, a fusão e a conformação, que fez essa nossa extensão, diferente do exercício que a gente fez em sala de aula, e o extrato de tomate também, que é significante, dado o processo que tem 2 lavagens, fora a água que é evaporada do processo e a água de diluição, que é feita da mudança do extrato de tomate, que passa de um grau Brix de 29 para um grau Brix de 17. Então, essa mudança é importante para o consumidor, também está atrelado a esse tempo de vida de 1 ano, dentro dessa embalagem, né? No caso da do vidro, vai ser de 2 anos. O processo da reciclagem, para esse caso, não tem um impacto muito grande, mas também é relevante. Agora, pode passar. Para esse passo da água, a gente percebe que a conformação é muito grande no consumo de água. Grande parte dela que a gente vai apresentar daqui a pouco vai ser por causa do banho de estanho, que é utilizado para quando você vai fazer essa conformação do vidro. Ela tem uma quantidade muito grande, é um consumo muito grande. Então, isso tem a ver com essa conformação ter uma porcentagem significativa, a parte da fusão também, dado essa parte da evaporação. Lembrando que o estudo que a gente pegou, o artigo, a autora considera que a água evaporada do extrato de tomate, ela não é reutilizada, ela é uma água que é perdida para a atmosfera, diferente da água para lavagem, que é uma água que passa por um tratamento de efluentes, e essa água vai retornar depois, mas a da evaporação, que tem uma quantidade significativa, ela vai embora, que é uma defasagem que ela cita no processo, então a gente pode ver que esse consumo de água também, do extrato de tomate que está atrelado à embalagem, também é significativo. Pode passar. E para o material particulado, grande parte vem da reciclagem em si, da fabricação, né, dessa reutilização dos cacos de vidro, a fabricação do vidro em si. A gente consegue ver depois que essa utilização de cacos de vidro, ela tem uma redução nesse processo de consumo do material inicial do vidro, que seria a parte da sílica, da barrilha, do fio de espato. Então, utilizar cacos de vidro para fazer essa embalagem tem uma redução desse material, que seria dessa fabricação, essa mistura inicial, mas mesmo assim ainda tem um material particulado atrelado a ele muito grande. Também tem a ver com o processo de queimas e de calor de vapor que é utilizado no processo. Pode passar.
Então, analisando dentre esses fatores dos fluxos, as etapas desses fluxos que são mais significativas na fabricação do vidro vem da mistura em si, então dessa mistura que vem desses componentes, então da sílica, da barrilha, do feldspato, da dolomita. Então, eles causam um impacto muito grande no global warming, material particulado e nesse consumo de água. Na parte da fusão, grande parte desse consumo vem da energia elétrica, da conformação, como eu falei, vem desse banho de estanho, né, desse cloreto de estanho, que também é significativo em todos os processos, né, todas essas contribuições. Na parte da lavagem, a gente tem a água, que é o principal, tanto para esses 3 tópicos analisados. Para o extrato de tomate, a gente tem o calor e o vapor de óleo leve, que impacta no consumo de dióxido de carbono e esse material particulado que é gerado, mas a água, no impacto da água, por si só, de consumo de água. Na fabricação das tampas, o metal, lembrando que esse metal que é utilizado na fabricação das tampas, ele é um aço inoxidável, para não ter contato com o alimento e ter uma modificação desse alimento. Esse material, esse metal que é utilizado, ele é conformado a quente, então também a gente utilizou um provider que vem do próprio Open, né, dessas bases de dados que a gente baixou no começo da disciplina, e ele é atrelado um consumo, essas porcentagens, elas não são tão relevantes, não são tão altas como 90% das outras, mas sim, dentre os processos elas têm maior significância. No invase, na distribuição, vem da parte do calor e desse vapor que é utilizado, e da água para o consumo de água. E na reciclagem, a lenha também é responsável por maior parte do material particulado, e a água que é eliminada por essa parte da queima da madeira, que tem uma água atrelada a ela. E o hidróxido de sódio, que é interessante observar, que a porcentagem dele para o consumo de água é pequeno, mas é relevante. Esse hidróxido de sódio entra na parte da reciclagem para fazer a contenção desse ponto de fusão da sílica, para fazer com que diminua o ponto de fusão, então ela consiga passar do estado sólido para o estado líquido numa temperatura menor, que diminui um pouco o gasto de energia, então é por isso que se utiliza esse hidróxido de sódio, mas que para o consumo de água, atrelado ao provider que a gente utilizou, tem significância. Aqui, analisando, então, uma análise de sensibilidade, a gente pegou por parte do resíduos sólidos, né, que vem como objetivo do nosso trabalho, mudando, então, a porcentagem da reciclagem, a nossa, utilizado em todo o processo dos que a gente utilizou nos outros gráficos, foi de 60%, então a gente fez uma redução da reciclagem para 45% e um aumento de 90%. Com a redução da reciclagem em 45%, aumenta-se a necessidade dessa fabricação, dessa mistura inicial de areia, de feldspato, na composição desse vidro, então aumenta essa parte do consumo de dióxido de carbono que está atrelado a eles, aumenta também essa parte do material particulado, e aumenta também o consumo de água, que para nosso caso de 60% tem um controle, e para 90% aumenta na reciclagem não é tão significante, então tem um aumento dessa geração, por exemplo, a reciclagem atrelada à queima do carvão, por exemplo, aumenta essa quantidade de dióxido que vai ser consumida, aumenta a quantidade de água e o material particulado que é gerado. Então, essa diferença a gente chamou como se fosse um ponto ótimo. Então, 60% é um ponto para a gente que foi relevante, que é o que se aplica hoje em dia no Brasil, e a gente consegue ver que aumentando para 90% não seria tão eficiente assim se não mudassem os processos de reciclagem, porque não adianta usar os mesmos processos aumentando a reciclagem, sendo que a forma de como ela é feita não tem modificação. Então, basicamente isso. Agora, em questão do ciclo de vida da embalagem cartonada, a gente considera desde a fabricação lá do papel cartão e vai aí até o final na questão da reciclagem, que a gente optou por utilizar só a reciclagem da fibra, por ser um processo que separaria esse lingote de alumínio. A questão de parafina ia deixar um processo muito complexo para a gente implementar no OpenLCA, então a gente considerou apenas a reciclagem do papel, que vai voltar lá para o fluxo de aplicação do rolo. Então, a gente tem na primeira categoria de impacto, a gente analisou o Global Warming, ao contrário da embalagem de vidro, o que mais impactou foi o extrato de tomate. Já visto que, em relação à nossa unidade funcional, nosso fluxo de referência para a questão da embalagem cartonada vai ser um valor bem superior. E nessa embalagem, quando eu falo embalagem, é a caixinha, né, desse material, junto com o tomate,
cerca de 80% do peso final é só tomate. Então, por isso tem essa maior contribuição do extrato de tomate na caixinha cartonada do que na embalagem de vidro, porque vai com mais tomate ali, e por isso que essa questão que pesou mais no global warming. Já no water depletion tem uma distribuição bem legal nos fluxos que a gente considerou, sendo que a adição da camada de plástico e alumínio contribui com os valores obtidos. Tem uma distribuição nova também, tá? E do extrato de tomate, que a gente agora vai abordar um pouco mais o que contribuiu para que tivesse esses valores tão elevados, qual item desses fluxos que contribuíram mais e o que a gente pode fazer para melhorar esse processo. No caso, a aplicação do papel é o rolo de papel mesmo, é a matéria-prima que a gente está usando, que vai impactar em grande porcentagem em todas as 3 categorias de impacto. Então, assim, como se é uma base do processo, não tem algo que a gente possa fazer para melhorar em questão a esse fluxo. Já na impressão offset, é a energia elétrica que gasta para imprimir aquela tinta em cima da caixinha. Então, seria mais relacionado à eficiência daquela impressora. Já na adição da camada de plástico e alumínio, o que contribui muito é a energia elétrica também, só que nesse caso é mais em questão a energia que utiliza a máquina de trefilação do alumínio. Então, talvez substituir essas fontes energéticas fosse uma alternativa viável. Na etapa de acabamento, esse calor e vapor que contribui muito para o global warming e particulate matter em questão do uso de autoclaves para esterilização das caixinhas. Então, ainda é uma questão do processo, não poderia, assim, alterar muito ainda. No extrato de tomate, de novo, é a mesma coisa que aconteceu na embalagem de vidro. Em vase de distribuição, como a gente considerou que era o atacado, também é um fator intrínseco do processo, a gente não pode alterar muito, mas um ponto interessante que a gente pode trocar é na reciclagem, que como a Marisol comentou no começo da apresentação, é uma reciclagem por plasma que utiliza argônio, e esse argônio tem uma carga elevadíssima de global warming e particulate matter. Então, assim, é uma reciclagem, um processo complexo. A gente poderia simplificar, estudar métodos que utilizassem outros reagentes, produtos, para que a gente reduzisse esse ponto. E análise de sensibilidade, ao contrário que aconteceu na embalagem de vidro, à medida que a gente aumentou essa porcentagem de reciclagem, aumentou o global warming expressivamente, e está diretamente atrelado ao uso do argônio, que no nosso inventário ficou em torno de 30 quilos de argônio, e essa mudança assim, de 2, 5 quilos nele gera um aumento expressivo no global warming. E agora, como conclusão, né, do trabalho, a gente notou que para todas as categorias de impacto, a embalagem cartonada, mesmo assim, ainda foi mais favoravelmente melhor nas 3, tanto global warming, o particulate matter e o water depletion, assim, concluindo o objetivo do nosso estudo. Então, né, que a embalagem cartonada se mostrou menos prejudicial ao meio ambiente nessas 3 categorias de impacto, e melhorias nos processos, como de conformação e fusão das embalagens de vidros, poderia diminuir o impacto nessas categorias de impacto dessa embalagem. E essas são as nossas referências. Desculpa pelo tempo, professor, a gente tinha preparado para 15 minutos, mas foi isso. Agora a gente abre espaço para perguntas. Muito bem. Passou um bocado, né? Pessoal, agradeço aí a apresentação. Está muito, assim, didático, né, o raciocínio de vocês. E a primeira pergunta é o seguinte, vocês colocaram 3 objetivos. Se puderem voltar lá, por gentileza. Lá no início, né? 3 objetivos e tal. Os 3 foram alcançados?
Então, a nossa análise, como a gente utilizou, a gente comentou em aula, a gente utilizou um artigo que não ofereceu para a gente os inventários, a gente foi atrás desses inventários por outros artigos, então em separado, e foi satisfatório porque os nossos resultados, por mais que foram de vários outros artigos em separado, deram exatamente iguais ao que o nosso artigo inicial foi, que a embalagem cartonada é melhor do que a embalagem de vidro. Mas É claro que a esse objetivo C, Rayane? a gente analisou que, por essa política nacional de resíduos, que a quantidade que tem, por exemplo, para a reciclagem do vidro, atualmente é satisfatória, comparada a esse aumento de 90% que causou esse aumento que para a gente não seria viável, desses três categorias de impacto. Então, se não mudar o processo, que nem o Rua falou, de fusão e de conformação, continuarem com os mesmos processos que são rudimentares, entre aspas, não vale de nada você aumentar o processo de reciclagem se o processo de como a reciclagem ela é feita não for modificado. Perfeito. Então, eu acho que sim. Esse terceiro, pelo menos na apresentação, não ficou muito claro, assim. Então, enfim. Em relação, para mim também, qual que é o percentual de reciclagem que vocês assumiram para o vidro e para a embalagem cartonada? 60%. O fixo, para a embalagem de vidro foi fixo 60% e para a embalagem de cartonada foi 35%. Que é a de verde. É que isso não ficou muito claro, tá? Na apresentação, principalmente pelo fato de vocês terem feito uma análise de sensibilidade, né? O título ali tá errado. Isso deveria ficar claro. Geralmente nós fazemos uma análise de sensibilidade para baixo ou para cima, né? Ficou meio bagunçado aí o que vocês fizeram, porque vocês começaram reciclagem 35, 45, 55 e a outra 60, vocês colocaram 90 e 30. Geralmente é bom para que a análise de sensibilidade, eles chamam muito de harmonization, né? Que o estudo ele fique harmônico, a sensibilidade ela seja sempre feita na mesma direção. Falando em harmonização, no slide 25, por favor. No próximo, isso. Marisol, essa forma que vocês apresentaram aí, você acha que faz sentido, sim? Você acha que é a melhor maneira de apresentar? Ou seja, impactos com unidades diferentes numa mesma escala. Teria algum problema? Eu acho que só, talvez, a gente poderia mudar a escala, a gente poderia separar para cada impacto. Porque aqui o particulate matter e o water depletion ficaram um pouco pequenininhos em comparação. Isso daí é uma coisa que eu até comentei com vocês no exercício 3, né, que eu acho que foi o exercício mais extenso que nós fizemos. Não tem muito sentido fazer esse tipo de gráfico. Tá? Tomem cuidado com isso, porque são unidades diferentes, né? Só se vocês fizessem alguma normalização, ok? A mensagem ficou claro, mas tomem cuidado com isso daí. Coloquem no slide 17, por favor. Eu não entendi esse percentual. Vocês poderiam, por gentileza, explicar para mim o que significa? Dentre desses fluxos principais que estão em negrito, da fabricação, da fusão, tem outras etapas atreladas. Entre essas etapas que são atreladas, a mais significativa é o que a gente elencou aqui, que seria um ponto de visualização para mudança nesse processo. Então, por exemplo, na conclusão nossa, na etapa do vidro, a gente colocou como principais impactos a fusão e a conformação, que a gente observou nos gráficos, e dentre essas principais, o que mais impacta na fusão é a rede de energia, que é utilizada para esse processo, e na conformação é esse banho de estanho. Então, se eles são as principais etapas, então é nessas etapas que a gente tem que modificar para esses fluxos. Perfeito. Eu entendi, só para confirmar mesmo. Por exemplo, você pega em conformação, cloreto de estanho. Significa que o fluxo de cloreto de estanho, nesta etapa, é responsável por 83,20%. É isso, né? Isso, ela é a maior. Não é uma coisa muito comum de fazer esse tipo de análise de contribuição, não está errado. Isso, esses slides, tanto esse 17 quanto o 23, ele foi salvo pelas análises de contribuição que vocês fizeram nos gráficos de PITs anteriores.
Porque numa análise de contribuição, é interessante vocês fazerem, por exemplo, a reciclagem, né? A reciclagem é o calor, vapor de óleo pesado. É responsável por 88% da reciclagem. Mas vamos supor que a reciclagem seja responsável por 1% dos resultados finais. Entendeu? Então, é conveniente, é mais fácil para o leitor, quando um dia vocês tiverem que fazer algum estudo de ciclo de vida, que essa contribuição, ela sempre seja apresentada em função dos valores totais. Entendeu? Porque aí a comparação, ela fica, digamos assim, um pouco mais justa. A gente até fez a tabela inteira, só que ela não ia caber no slide, ia ficar um pouco bagunçado. Talvez multiplicar pelo percentual, né, de contribuição dos slides anteriores seria suficiente. Eu achei muito interessante. Coloca no slide que fala da reciclagem, da análise de sensibilidade, por favor. Isso, anterior. Isso. Achei muito interessante. Isso daí mostra que, no caso da reciclagem na embalagem cartonada, quanto maior o percentual de reciclagem, maior a contribuição, por exemplo, de todos os impactos, né? Eles aumentam. E justamente é pela questão vamos dizer, do reagente que se utiliza naquela reciclagem. Interessante, hein? Reciclar nem sempre é bom. A reciclagem de plasma, ela foi feita pela Tetra Pak como um meio de revolução para você conseguir fazer o reaproveitamento de todas as etapas, né, todas essas partes, essas composições das 6 camadas. Então, pelo processo de hidropooper, separa o papel, mas pela parte do plasma você tem lá o reaproveitamento do alumínio e a do plástico, que é uma característica que as pessoas falavam. No slide anterior do vidro, deixa eu ver. Não, da análise de sensibilidade para o vidro. Aí parece que tem um ponto ótimo, né? Então, reciclagem é menor, você tem um impacto grande, todos os impactos aumentam, mas reciclagem muito grande também, parece que existe um ponto ótimo aí de reciclagem. Né? Todo material reciclado, só para eu lembrar, o percentual de reciclagem vocês assumiram, não de que vocês aplicaram a reciclagem. Temos lá no final embalagens que foram utilizadas, certo? Certo. O que vai linkar ela com a etapa de reciclagem, o que vai entrar na etapa de reciclagem aí vai ser esse que for usado, vezes uma porcentagem que, no caso, né, deram 45. Sim, a gente aplicou uma porcentagem direta ali. Isso não significa que 60% do material vidro que entra lá na primeira etapa seja reciclado. Né? Não, é relacionado ao final. Bem interessante isso, hein? Esse resultado me surpreendeu um pouco. Para finalizar, a unidade funcional que vocês colocaram, volta lá, acho que nos primeiros slides, a unidade funcional que vocês colocaram aí, na verdade, a unidade funcional é 1.000 quilos por 4 anos. Isso é a unidade funcional, isso tudo, texto todo. A função é armazenar, e a unidade funcional é 1.000 quilos por 4 anos. Isso daí, quilo vezes ano, é a que a gente tinha pensado de fazer anteriormente, não é muito bem. Às vezes, eu não sei se isso daí daria problema. Porque quando você coloca 1.000, o número 1.000 vezes 4 dá 4.000 no denominador. Aí tudo seria dividido por 4.000. Não foi essa conta que vocês fizeram para achar essas embalagens cartonadas aqui, esses 7.000 e 5.000, né? Então, a unidade funcional, ela tem que ser mensurável, certo? É isso que pede, né, na análise de vida. Então, a unidade funcional suas, declaradamente, é 1 tonelada armazenado por 4 anos. Isso é a unidade funcional. Não tem problema de ser um texto, digamos assim. Certo? Bom, agradeço aí a apresentação de vocês, trabalho bem interessante, tá? Vamos passar aí para o próximo grupo, o grupo do umbu, do doce de umbu. Douglas, Luiz e Ana Carolina? Giovana, desculpa, Giovana. Eu vou apresentar aqui. Por gentileza. Apareceu a apresentação? Sim, estamos vendo. Pode mandar.
Então, vou começar. A gente escolheu o doce de umbu, que é um nome um pouquinho diferente, mas a gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa fruta um pouquinho mais para frente. A equipe é formada por mim, Giovana, o Douglas e o Luiz. Bom, só a título de contextualização, a ACV ela vai identificar de forma quantitativa e qualitativa o desempenho ambiental de um produto, e o produto escolhido foi o umbu, que é uma planta nativa da região semiárida do Nordeste. Ela tem essa coloração amarela esverdeada e normalmente é formato arredondado. Bom, o nosso objetivo é analisar os impactos ambientais associados ao ciclo de vida da produção tanto do doce quanto da geleia de umbu e, além disso, verificar quais as etapas estão contribuindo mais para os impactos ambientais que a gente escolheu e, a partir disso, propor algumas melhorias. Bom, nosso escopo, o sistema produto nosso é alimentos que são derivados de frutas que servem para o consumo humano. A nossa unidade funcional foi 1 quilo de doce de umbu. A fronteira é do berço ao portão. O procedimento de alocação é a alocação física. Os limites, as limitações, na verdade, que a gente percebeu é a falta de alguns dados. E a metodologia é o RCP 2016 Midpoint. Bom, a gente escolheu 3 impactos ambientais: o aquecimento global, o consumo de água e a toxicidade humana. Falando um pouquinho do nosso fluxograma, bom, a gente tem a etapa inicial, né, que seria o berço, que é a parte agrícola, com a produção de mudas, o cultivo e a higienização. Depois a gente vai entrar para a parte da indústria. Nesse pré-cozimento, a gente vai ter essa divisão: 80% vai ser o doce e 20% vai ser a geleia. Então, o umbu vai ser pré-cozido, vai passar por todas essas etapas até sair o doce embalado, e do outro lado a gente entra com o suco e a gente sai com essa geleia embalada. Tá, esse aqui é o inventário que a gente tirou do trabalho. Em itálico são os fluxos, né, produtos que nós obtivemos do professor, e desses fluxos de produtos nós utilizamos somente as categorias de impacto que a Giovana listou, né. Então, começa lá na etapa agrícola, com a produção da muda, né. Depois, o umbu, então, é colhido. Pode passar. Aí, esse umbu colhido vai ali ser separado no umbu pré-cozido e suco de umbu, como a Giovana comentou. Aí, depois, nós temos a produção do doce de umbu. Aqui, o doce embalado. Como unidade funcional para 1 quilo de doce embalado. Pode passar. E teremos também a geleia de umbu. Nesse caso aqui, vai ser produzido 328 gramas de geleia de umbu, a partir do suco de umbu. Pode passar. Como aqui a gente não está comparando produtos, né, falar qual que é o melhor produto, a gente, nessa análise de ciclo de vida, vai estar sempre produzindo doce e geleia. O objetivo do trabalho aqui é verificar possíveis alterações no processo produtivo. A gente traz aqui, então, para a categoria de aquecimento global, né, o doce, por conta da alocação máxima, né, digamos, ele vai corresponder a 77% para esse impacto ambiental, para esse e para os outros impactos ambientais, vão estar na 70%, 77% nas costas da produção do doce. Pode passar, Giovana. Para o consumo de água, a mesma coisa, né, vai estar 77% na produção do doce. E a toxicidade humana também. Aqui é somente para ter uma ideia visual dessa diferença para a produção do doce e para a produção da geleia. Pode passar. Luiz? Então, visto os resultados que a gente teve nas 3 categorias de impacto, né? Tanto para a categoria de global warming, consumo de água e toxicidade humana, que nós analisamos, primeiramente na categoria de aquecimento global, né, global warming, obtivemos um resultado de 3,61 quilos de CO2 equivalente, e a parte
que contribuiu mais para gerar esse resultado foi a partir do uso do gás natural que a gente teve ao longo do processo, principalmente na fase de doce embalado, que é a parte total, vamos dizer, que é onde o doce é feito, né? Então, utiliza a parte de gás natural, que corresponde a 63% da contribuição do global warming, e também uma parcela no pré-cozimento com o uso do gás natural. Para a produção de açúcar, visto que é um fluxo produto, né, advindo de outro cenário, também temos uma concentração na etapa que é a de concentração, né, de fazer o doce, temos uma contribuição de 18%, e na fase de pré-cozimento, que é onde vai separar o doce da geleia, temos uma contribuição de 7%. Já na categoria de consumo de água, tivemos um resultado de 0,015 metros cúbicos, ou seja, 152 litros de água consumido. E esse consumo de água se dá na parte do doce embalado também, que é 86% de contribuição, e na etapa de pré-cozimento, ou seja, novamente falando, na parte que separa o doce da geleia, teve uma contribuição de 13%. Já na toxicidade humana, obtivemos um valor de 0,015 kg de 1,4 de clorobenzeno. Nessa etapa, a maior contribuição foi da produção de açúcar, né, visto que é um fluxo produto de outro cenário, e foi na etapa da parte do doce embalado, que corresponde a 77%. E uma parte também do doce embalado relacionada à água, que foi de 19%. Pode passar, por gentileza. Já analisando a contribuição da geleia, né, para a categoria de global warming, na verdade, nas 3 categorias, né, obtivemos valores de contribuição muito parecidos com o do doce. Basicamente, quase todas as etapas foram iguais nessa parte de contribuição. Na geleia, o uso do gás natural, né, na parte do global warming também foi bem representativo, correspondendo a 69%. Para a produção de açúcar, 18%, e na etapa de pré-cozimento, de 6%. Já no consumo de água, o consumo foi também na parte do doce embalado e na etapa de pré-cozimento. E já na toxicidade humana, tivemos um valor de 0,04 kg de clorobenzeno, correspondendo a maior contribuição na parte de produção de açúcar na etapa de geleia embalada. Pode passar, por gentileza. E com esses resultados que tivemos, né, fizemos uma análise de sensibilidade, alterando o tipo de combustível nas etapas de pré-cozimento, né, e na parte de cozimento do doce e da parte da geleia. A gente comparou o gás natural com o óleo diesel e percebemos que, utilizando o óleo diesel, tanto para a categoria de mudanças climáticas e toxicidade humana, tivemos um aumento relevante. Então, para a categoria de mudanças climáticas, foi 23% de aumento, e para a toxicidade humana, 41%. Pode passar. E as conclusões, né, que tivemos de todo o trabalho, é que na etapa do doce e da geleia de umbu embalado, o maior impacto visto, tanto na categoria de aquecimento global e consumo de água, devido para o aquecimento global, é o uso do gás natural, e para a etapa agrícola é a parte do consumo de água, né, que é visto a parte
da produção do umbu. E na categoria de toxicidade humana, tanto para os dois tipos de produto, né, o doce e a geleia, a produção de açúcar é a maior contribuinte dessa etapa, que seria a etapa de produção agrícola da cana-de-açúcar, que utiliza diesel no maquinário, né, e os fertilizantes na produção agrícola. Pode passar. E para análise de sensibilidade, a gente viu que, por enquanto, é melhor deixar o gás natural, né, visto que ele tem um menor impacto comparado ao diesel. E visando melhorias nesse estudo todo, né, deve ser estudado a substituição desse gás natural utilizado no processo por algum tipo de biocombustível e também analisar as diversas tecnologias para retenção de poluentes atmosféricos. E também deve ser estudado uma implementação na parte de etapa agrícola, né, do umbu, na parte de irrigação, por exemplo, uma técnica de gotejamento. E pode passar as referências que a gente utilizou, e é isso. Agradeço a atenção de todos aí. Estamos à disposição para as dúvidas. Perfeito. Agradeço aí a apresentação de vocês, né? Foi meio na correria, mas saiu aí um trabalho, alguns números bem interessantes. Algumas perguntas. Vocês estão comparando quilo, porque assim, os dois são dois produtos de um mesmo processo, né? Uhum. Diferente das outras equipes que compararam produtos diferentes de processos distintos, possibilitando uma escolha, né? Escolher esse ou este. No caso de vocês compararam produtos de um mesmo processo. E até apresentaram nos resultados, né? Se vocês puderem voltar alguns slides aí, por favor. Lá nos resultados, isso. Vocês apresentaram nos resultados os dois processos, né? De uma mesma fruta para fazer um doce e de uma mesma fruta para fazer geleia. Na opinião de vocês, até perguntar para a Giovana, né, que não teve oportunidade de falar tanto assim na apresentação, mas os dois também podem compartilhar. Essa comparação, ela é justa? Essa comparação, ela é viável? Está correto fazer essa comparação entre doce e geleia, já que os dois vêm do mesmo produto? Do mesmo fruto, né? Não parece muito certo, mas se a gente for levar em consideração o fato de que o doce ele vai ter uma quantidade muito maior no final, né? 80% de participação tendo em vista o umbu, que parte vai para a produção do doce, parte da geleia. Não seria a melhor forma, mas pensando uma comparação entre esses subprodutos da mesma fruta, na verdade, aqui, como eu falei, quando a gente chegou nessa parte do a gente não está comparando o que seria melhor, né? Seria produzir só doce ou seria produzir somente geleia. São produtos que vão estar ali sendo produzidos independentemente de um ser melhor ou outro pior para determinada categoria de impacto ambiental. Como foi feita essa alocação, né, de 77% para o doce e de 23%, né, para a geleia, aqui é só para mostrar essa diferença, mas se somar ali, a gente vai ver que um está com 77%, né, o valor de 77% para essa categoria de impacto, e a geleia com 23%. Mas espera aí, você está dizendo, Douglas, que a diferença desses dois e dos dois gráficos posteriores é exatamente 77%? Mais ou menos. Mais para mais ou mais para menos? Se a gente somar, por exemplo, esses dois valores, 3,60 e 0,98, e tirar o percentual, a gente vai encontrar 77%, 78% para o doce. Salvo engano, acho que para os outros impactos também. É por causa que você tem uma... Então, isso quer dizer que as etapas posteriores ao pré-cozimento, elas não têm um impacto muito grande, correto? Pensando nesse caso, sim, já... Mas o que a gente mostrou aqui, que na parte de embalagem do doce, né, que entra o açúcar, que vai embalar, né, o doce, está concentrada a maior parte dos impactos ambientais.
a carga maior nessa Tá. etapa de embalagem. Não sei. Não, isso é só uma questão. Só um minutinho, Douglas. Só um minutinho. Claro. É porque, desculpe, bateram aqui em casa, mas a minha esposa vai atender. Isso daí é uma coisa interessante. Tudo bem, então a principal carga ambiental é proveniente dos processos anteriores ao pré-cozimento. Ok, tem a parte agrícola ali, mas seria bem interessante se isso não seria, o que eu quero dizer para vocês, não assustaria, não precisariam ficar assustados se esse percentual aqui ele fosse diferente da alocação que vocês fizeram. Sim. Principalmente se você tem um processo de downstream, né, depois da alocação, se vocês têm um processo que é muito impactante, né? Mas essa observação, Douglas, que você comentou, e que a Giovana falou também, ok, esses são os resultados que vocês encontraram, mas eu senti no trabalho de vocês, talvez algum outro colega tenha sentido isso. É o seguinte, ó, nós não estamos fazendo uma comparação direta, né? A gente não é querer falar que é um melhor ou que é melhor, é só informar ao consumidor, ó, você está querendo consumir doce de umbu? Então esse é o impacto. Você quer consumir a geleia? Se você preferir a geleia, porque isso daí é um equívoco. Vocês não cometeram esse equívoco. Talvez vocês tivessem que frisar isso. Mas daí é um equívoco muito comum em análise de ciclo de vida. Comparar coisas que não são comparáveis. Tá? Não tem como você comparar doce e geleia, pelo menos a meu ver. Certo? Então, só para deixar isso daí claro. Sim, é porque dentro do nosso objetivo, não foi a ideia comparar, né? Foi apontar etapas onde pode estar sendo feita algum tipo de melhoria. Por exemplo, a troca do combustível, produção de bioenergia a partir dos resíduos do umbu, é uma opção também. Esse número aí é uma questão de formato, mas esses números, assim, com muitas casas decimais, também não é muito conveniente. Até por questão de algarismos significativos, tá? Então, 2 casas é legal. Volta no inventário que vocês apresentaram no início, por favor. Sim, do inventário do suco. Pode seguir. Tá. Aqui você tem a entrada, pelo que eu estou entendendo, de 456 ml, né? Aí está em litro, certo? Para produzir essa quantidade de geleia. Volta no inventário anterior. E aí em cima, na segunda linha, está em quilo. É quilo ou litro? Ah, sim, de fato. Na hora de preencher os dados, eu percebi esse equívoco. Está na própria dissertação, professor. Aí eu assumi. Eu coloquei pode em assumir quilo. uma densidade igual, né? Mas de 1 para 1. Mas tá bom. Tá certo. Só eu pensei que fosse algo que vocês, porque isso daí também é comum em ciclo de vida, né? Considerar essa. Me chamou muita atenção na análise contribucional o impacto enorme que tem na embalagem. Sim. Vocês querem comentar alguma coisa nesse sentido? A embalagem, ela é o principal, não é nem a parte agrícola? Então, professor, nessa questão da embalagem, né, até a parte que fala de doce embalado, anteriormente a gente entregou para você como embalagem. Sim. Então a gente corrigiu porque foi um equívoco mesmo de digitação, que seria a parte do processo de realizar o doce, né? O doce ou a geleia. Então, nessa parte, a gente nem utiliza as embalagens, né? Se for ver no inventário, não tem nenhuma entrada de embalagem, seja de plástico ou de vidro. Então, é a própria produção do doce ou da geleia. Então, nesse quesito de as maiores contribuições estarem nessa etapa de doce embalado, é por conta, principalmente, do uso do gás natural, né, nessa etapa, e do consumo de água. Mas, ô Luiz, esse doce embalado, essa etapa de doce embalado, refere-se a quê? A qual etapa? Giovana, você pode... Essa embalagem, ela como seria uma atividade macro, que dentro dela vai carregar outras etapas. Aí por isso que é como se ela carregasse, até por isso que essa etapa é a que mais se destaca, né, mais exagerada em relação aos impactos, porque ela carrega outras etapas. É a parte da concentração, não sei
Deixa eu voltar aqui na... Vai Não, no fluxograma. pode ser até a concentração, mas assim, eu não estou vendo, tá É que vendo? nessa Uhum. etapa que está o fluxograma com doce embalado, vamos Uhum. dizer que ela está acoplada na parte de concentração, Não. Uhum. Mas embalagem veja, o gás e desembalagem. natural, aquela contribuição do gás natural é apenas do gás natural nessa etapa de concentração, certo? Então, daí separa o gás natural, que, Tá. se eu não me engano, é 63% Tá. na parte de pré-cozimento, que é para tá. dar o vapor de água na Sim, parte sim, para sim. separar a polpa, né, do Sim. suco, e depois na parte de embalagem, que é a parte que mais utiliza o gás natural, que na verdade eu falei ao contrário, é 60%. Então, na verdade, de embalagem. vocês pegaram uma contribuição do fluxo gás natural. Não foi da etapa. Vocês não fizeram uma contribuição por etapa. É porque eu estou achando que na contribucional de vocês meio que misturaram fluxo e etapa. É isso que eu fiquei na dúvida. No grupo anterior, por exemplo, eles fizeram contribucional etapa. Que isso que é o ideal. É que eu falei para vocês, do maior para o menor. Eu queria saber, por exemplo, qual que é a contribuição do cultivo, da higienização, do pré-cozimento. Dentro destes, né, se você quiser especificar, sempre do zoom maior para o menor. Aí você fala, o gás natural, em todo o processo, ele tem... Ali ficou meio confuso essa, pelo menos... Então, professor, a gente discutiu bastante isso, porque na hora da autora falar dos resultados, ela não fala os resultados por etapa. Ela cria categorias de Eu sei, mas de vocês etapas. calcularam, né? Sim, e vai inserindo fluxo dentro dessas categorias que ela cria, não necessariamente são as etapas que a gente colocou aqui. Só que o que acontece? A gente foi observar onde que está sendo usado o gás natural. Aí, Perfeito. gás natural usa no pré-cozimento e na embalagem. Mas no pré-cozimento, da quantidade total de gás natural utilizado para esse inventário, 60% está no pré-cozimento e o restante na embalagem. Aí a gente pensou em associar essa quantidade, né, esse percentual, com a categoria de impacto ambiental de aquecimento global. Tá. Não ficou muito claro, porque assim, a etapa de interpretação das 4 etapas do ciclo de vida é uma etapa que você tem ferramentas, análise contribucional, sensibilidade, análise de incerteza, né, para facilitar, para direcionar o leitor, explicar o ciclo de vida. E não foi o que eu observei nessa etapa, nessa contribucional, que ficou uma coisa meio... Vocês misturaram de novo, né, etapa com fluxo, enfim. O último questionamento. Quando vocês fazem... Coloca, Giovana, por favor, na comparação, né, doce e geleia. Quando vocês fazem essa comparação refere-se à toxicidade humana de 1 kg de doce, que é a unidade funcional. Esse valor de geleia é 1 kg de geleia? Como é que vocês fizeram isso no OpenLCA? Não é 1 kg de geleia, é para 328 gramas de geleia. Para 328 gramas. Tá, mas no OpenLCA, como é que vocês fizeram isso? Vocês criaram um sistema produto para geleia? Isso. E entrou aquela quantidade de suco, suco, né? Que eu acho que é. Vocês criaram um sistema produto para geleia, mas nessa questão da geleia, a unidade funcional foi 0.328. Exato. Tá. É porque, na verdade, vocês não estão comparando um com o outro, né? Por isso que ficou meio... Assim, olhando na primeira vez, não ficou meio... Tá. Tá bom, pessoal. Muito obrigado aí pela apresentação de vocês. Vamos passar para o próximo grupo. Muito obrigado. Que agradeço, Luiz. O pessoal que fez canudos, pessoal dos canudos de papel e de plástico, por favor. Agora Oi, Ana, você apresenta? Isso, Clayton. Apresenta. Isso. Por gentileza. Tá apresentando? Tá, sim. Tá apresentando, pode começar. Boa noite. O nosso trabalho vai ser sobre comparação entre a produção de canudos de plástico e canudos de papel.
Nosso grupo é formado por mim, Ana Caroline, pelo Cleiton e pelo Matheus Vieira. Bom, o nosso objetivo é a comparação dos impactos ambientais resultantes da produção de canudos de plástico e de papel. No escopo, a função é a geração de canudos, a unidade funcional é 1.000 kg de canudo e a fronteira é do berço ao portão da fábrica. Essas aqui são as etapas consideradas para a produção do canudo de papel. Nós desconsideramos algumas etapas para poder simplificar o trabalho em si, como o professor nos sugeriu para a gente. Então, basicamente, a gente vai falar sobre a extração da celulose e branqueamento e a produção de papel e canudo. Em relação à produção do canudo de plástico, nós vamos... as etapas consideradas foram o craqueamento da nafta, a polimerização do propeno, extrusão do propileno e produção de canudo. Bom, aqui nós fizemos uma tabela aqui comparando os impactos do canudo de papel e do canudo de plástico, né? As categorias que nós escolhemos foram o global warming e a formação de material particulado, né? A primeira tabela aí refere-se ao canudo de plástico, tá? Nossa unidade funcional foram 1.000 kg de papel, e podemos ver aí que o impacto é bem baixo mesmo, tá? O global warming é de 4,19 kg de dióxido de carbono, enquanto a do material particulado 3,89. E aqui do lado nós temos a principal contribuição para cada uma dessas categorias aí dentro do processo, tá? Nós colocamos a extração e o branqueamento da celulose no global warming porque a etapa como um todo estava englobando a maior parte do impacto, a maior parte desses 4,19 quilos. Então, nós optamos por colocar a etapa inteira e não um fluxo em específico. O que não aconteceu no de baixo, o Process Steam, que é a energia térmica. Esse daí foi o grande responsável pela formação de material particulado no canudo de papel. E abaixo nós temos aí a tabela do canudo de plástico. Nele já podemos ver aí uma discrepância muito maior com relação aí ao global warming em relação à fabricação do canudo de papel, com quase 860 kg de dióxido de carbono, e a formação de material particulado é relativamente menor, com apenas 1,29 quilos. E o interessante foi que essas duas categorias foram representadas em sua maioria pelo processamento químico, né, que foi um fluxo aí presente ao longo de todo o processo do canudo de plástico. Pode passar, por favor? Obrigado. Agora aqui falando especificamente do canudo de papel, nós colocamos aqui as etapas, né, com alguns fluxos embaixo que tinham mais influência nas categorias de impacto. E em questão de proporção, podemos ver que a extração e o branqueamento de celulose foi, sim, de fato, a etapa aí que mais contribuiu negativamente com essas categorias de impacto, 97,3% do global warming e 42,06% da formação de material particulado, ficando atrás apenas aí da energia térmica, né, como eu tinha abordado na tabela anterior. E podemos ver aqui que, em contradição ao canudo de plástico, o processamento químico no canudo de papel contribui muito pouco para essas duas categorias, então não foi um grande problema. Pode passar, por favor? Obrigado. Agora aqui no canudo de plástico, nós já podemos ver a diferença, né? Aqui a extrusão do polipropileno, por exemplo, é basicamente zero em formação de material particulado, tem uma contribuição interessante aqui até perto da casa dos 20% no global warming. O processamento de energia elétrica foi o que menos contribuiu, com ambas as contribuições aí abaixo dos 5%,
E, de fato, o processamento químico foi aquele que mais contribuiu negativamente para as duas categorias de impacto, colaborando aí com quase 80% do global warming e com quase 100%, quase a totalidade da produção do material particulado. Pode passar. Então, tendo em vista isso que o Matheus acabou de falar, a gente identificou, né, os principais contribuintes da categoria de impacto. E a gente fez uma análise de sensibilidade para promover melhorias durante esses dois processos. Pode passar. No processo de canudo de papel, o processo STEAM é o principal contribuinte na categoria de Fine Particulate. Então, o que a gente fez? A gente foi bem objetivo e promoveu alterações nesse processo STEAM nas entradas. A gente reduziu essa de 1.600 kWh para 100 kWh. Com isso, a gente rodou o programa novamente e obteve um global warming de 4,19. E anteriormente, e com essa alteração, a gente obteve de 4,11 kg. Para o Fine Particulate foi a mesma coisa. Anteriormente, a gente tinha de 3,89 e depois a gente obteve um de 2,24. Essa alteração que a gente fez de 1.600 para 100, a gente meio que fez por tentativa. A gente ficou com medo de reduzir demais esse processo STEAM. O processo não iria funcionar, mas acho que uma forma de resolver esse problema seria trocar essa energia térmica por uma energia eólica, por exemplo. Pode passar. Então, no processo do canudo de plástico agora, o principal contribuinte em ambas as categorias é o processamento químico. Aí, como vocês podem ver, a gente modificou duas etapas, o valor em duas etapas. Na polimerização do propeno, antes era de 6 kg, a gente alterou para 0,5 kg a massa desses químicos. Quando a gente fez isso, a gente rodou o programa e os valores tanto do global warming quanto do fine particulate não se alteraram muito. Então, a gente fez essa alteração em outra etapa também, na extrusão do polipropileno. A gente alterou de 430 para 50 quilos. Aí, com isso, a gente obteve uma grande redução dos valores, tanto do global warming, que foi de 858 para 266, e do fine particulate também, que foi de 1,29 para 0,18. Só que, no entanto, a gente estava discutindo sobre esses valores, a gente achou que a gente reduziu demais. E não dá para ter essa produção dos canudos de plástico sem esses químicos. Então, acho que deveria investir em químicos mais eficientes, porém, isso provavelmente ia agregar mais valor, né, ao processo como um todo. Aí, acho que o canudo seria um pouco mais caro na sua venda e tal. Aqui são as nossas referências. Obrigado. Muito bem, Clayton. Muito obrigado a todos da equipe. Só por curiosidade, qual que é o software que vocês usaram para fazer essa apresentação? A gente esqueceu da referência do Não, pela referência. Qual? Canva? Tá, o Canva. Gostei do formato, ficou bem... bem interessante usar ele mesmo. Pessoal, é o seguinte, nos slides, até por uma questão, até para valorizar a apresentação de vocês, e eu vi isso em outras equipes, geralmente, em ciclo de vida, a gente acaba usando o Sistema Internacional de Unidades. E quilo, sempre o K do quilo é minúsculo, tá? Tomem cuidado com isso. Me chamou muita atenção no que vocês gastaram vários slides falando disso, né? Pelo menos uns 2 ou 3, a análise de sensibilidade que vocês fizeram. Pode voltar, por favor, na análise de sensibilidade? Na primeira. Isso, no canudo de papel. Essa redução que vocês fizeram de 1.600 para 100, uma redução muito grande, né? 10 vezes menos, mais de 10 vezes, né? Foi assim, eu estou entendendo que antes é a situação atual, certo? Antes era 1.600. Antes é o valor Isso. que vocês Antes modelaram. É o padrão do processo e o depois é a melhoria que a gente aplicou. Perfeito. Isso daí foi algo assim... Da onde vocês tiraram? Por que uma queda tão grande?
Então, nós estávamos tentando diminuir para 1.200, 900, só que não estava tendo uma queda considerável aí, tanto no global warming quanto no material particulado. E no global warming, até mesmo com essa redução drástica aí, como você falou aí, mais de 10 vezes, a diferença foi bem pouca mesmo. Agora, na formação do material particulado, a contribuição da energia térmica aí já caiu bastante, então a gente achou interessante, porque antes estava dando valores aí acima de 60%, 70%, e isso daí já não estava compensando muito, sabe? E como essa daí era o fluxo aí que estava mais influenciando nesses dois processos, né, nessas duas categorias de impacto, nós tentamos diminuir drasticamente para conseguir um resultado mais satisfatório. Olhando essa tabela sua serve até como, até isso, vamos fazer uma reflexão junto com toda a turma aqui. Vocês fizeram uma redução drástica e observaram variações em relação à primeira coluna, né, que é a situação default, né, como o sistema foi melhorado, como o sistema foi modelado. Vocês observaram variações de 4,19 para 4,11 em global warming e 3,89 para 2,24. Eu vou usar um termo que é muito comum em análise de sensibilidade. Qual das duas categorias de impacto são mais sensíveis à diminuição do consumo de vapor? É a do material particulado, eu acredito. Exatamente. Então, isso daí é um termo muito comum, né? Análise de sensibilidade serve para isso, é para você verificar qual das categorias elas são mais sensíveis a mudanças, né? Não é muito comum você fazer uma análise de sensibilidade considerando apenas um lado, digamos assim, da curva, né? Diminuindo. Seria interessante fazer, tem um valor seu do meio, diminuindo e aumentando. Um outro ponto importante, né? Se bem que aqui é um exercício, mas toda análise de sensibilidade ela tem que ter um respaldo baseado na realidade. Eu não sei, sinceramente, Matheus, esse process steam, ele vem da onde? Qual que é a fonte de energia? Qual que é o combustível utilizado? É a energia térmica, se não me engano. Energia térmica do quê? De óleo pesado, óleo leve, gás natural, biomassa? Não sei se vocês se lembram. Pelo que eu me lembro, que a gente usou lá no Open, era o de óleo. De óleo. Talvez redução de demanda térmica é possível através de integração energética, né? Então, tem várias formas, engenheiros químicos, de bioprocessos, vocês devem aprender isso daí. Mas uma das formas seria reduzir a fonte de energia térmica. Ao invés de ser óleo pesado, ser óleo leve, ou gás natural, ou biomassa, né? Isso daí seria uma possibilidade. Segue, por favor, nos próximos slides. Tá. Aqui, esse mesmo. Aí você tem uma redução também relevante da quantidade de plástico, é isso? De químicos. A gente somou todos os químicos que tinham na entrada. Então, esses 6 quilos significa os químicos? Isso mesmo. Tá. E esses 430 também os químicos? Seriam químicos também. Eles estavam em 2 etapas, na verdade, tanto na polimerização do propeno, quanto na extrusão do polipropileno. Tanto a energia térmica quanto os químicos aqui, qual que foi o motivo por que vocês selecionaram esses parâmetros? Quando depois que nós rodamos o programa, a gente conseguiu, dava para ver quais eram as etapas, quais eram os fluxos que mais contribuíam para cada uma das categorias de impacto. E como nós tínhamos selecionado aí o global warming e a formação de material particulado, nós fomos diretamente nelas e, no caso do canudo de plástico, ele apontou o processamento químico como o principal colaborador, assim, tanto para o global warming quanto para o material particulado. Legal. Perfeito. De novo, vale a observação, né? Eu não sei se reduzir o consumo de 6 para 0,5, de 430 para 50, é uma coisa real. Eu entendo que vocês estressaram o modelo para chegar, né, numa diferença, mas cuidado. Numa análise de ciclo de vida, você tem que a sensibilidade ela é feita baseado em intervalos reais, na medida do possível, ou encontrados na literatura.
Muito bem, pessoal, muito obrigado aí pela atenção, pela apresentação do trabalho. Vamos agora para o grupo de linho e tecido, por favor. Perfeito. Eu vou apresentar aqui. Pois não. Vocês estão conseguindo ver? Sim, estamos vendo. Perfeito. Boa noite a todos. A gente fez uma análise do ciclo de vida do tecido de algodão e o tecido de linho para fazer um comparativo. E a nossa equipe sou eu, a Flávia e o Washington. Então, inicialmente, a gente trouxe um breve contexto sobre o tecido de algodão, né? Então, por que a gente escolheu analisar esse tecido? A gente sabe que a produção de algodão ela é muito intensiva. E para produzir o algodão, você precisa de um campo muito grande e demandas muito grandes. Então, a gente queria ver essa análise desde o cultivo até a produção da malharia para realmente analisar. E aí, com relação ao linho, a gente pensou nele por ser um tecido, segundo a literatura, um pouco mais ecológico. Então, a gente queria fazer essa comparação no ciclo de vida para ver se realmente quais tecidos eram mais, né, tenham menos impactos ambientais. E aí, o nosso objetivo foi avaliar os impactos ambientais associados à produção de malha têxtil, de algodão de linho, por meio da avaliação do ciclo de vida, conforme a NBR 14.040 e 14.044. O nosso escopo, a unidade funcional do nosso sistema, primeira função do sistema produto foi a produção de malha de fio de 100% algodão e 100% linho, cuja função é utilizar como matéria-prima para a confecção de artigos têxteis. A nossa unidade funcional foi 1.000 kg de tecido, tanto para o linho quanto para o algodão. E a fronteira do sistema foi do tipo berço ao portão, considerando as etapas de cultivo do algodão e do linho até o processo de acabamento da malha. A gente não incluiu as etapas de confecção, uso e disposição final. E os materiais auxiliares, energia e transporte foram considerados. E não incluiu a fabricação dos maquinários utilizados e produção da matéria de embalagem. Aqui é o nosso inventário, que é o cultivo, fiação e a malharia do algodão. E depois a gente fez o inventário do linho, que é o cultivo do linho, moição do linho, trituração, o linho penteado, fiação e a tecelagem do linho. Aqui é a nossa avaliação dos impactos, que a gente usou para comparar em relação ao total de todo. O linho apresentou mudanças climáticas bem mais altas em porcentagem do que o algodão, porque o linho ele tem muito pesticidas usados na etapa da cultivação, que usa quase 4.000 quilos de pesticidas, daí ajudou a alterar muito as mudanças climáticas e eutrofização marinha também. Pode passar. Aqui a gente fez análise de sensibilidade, a gente utilizou a mudança a gente só fez análise de sensibilidade no linho, e a gente fez para eletricidade, que era o mais fácil de conseguir alterações de inventário, porque e também no linho a eletricidade estava presente em quase todos os processos. Daí a gente mudou a eletricidade e na onde que teve maior alteração foi nas mudanças climáticas, que a gente notou. Pode passar. E análise contribucional em cada etapa. Qual que mais afetou em cada etapa aqui? No linho e no algodão. Deixa eu passar.
Então, agora eu vou falar um pouquinho da comparação entre as categorias de impacto entre o linho e o algodão. É mais um gráfico da avaliação dos impactos ambientais, né, que a gente já tinha mostrado anteriormente. Então, em azul seria o tecido de linho e em laranja o de algodão. Então, aqui nesse gráfico a gente pode perceber que a maior diferença entre as três categorias de impacto que a gente analisou foi em relação à trovização marinha, só desculpa pelo errinho aqui embaixo, mas a gente pode ver que é praticamente quase 8 vezes maior do tecido de algodão em relação ao tecido, ao linho, né? Já em relação à toxicidade humana, o tecido de linho, ele apresentou uma maior relevância, e nas mudanças climáticas eles são praticamente o mesmo, né? Houve pouca mudança entre os dois. E aqui agora a gente propôs algumas melhorias, tanto no ciclo de vida do algodão quanto do linho, e eu vou falar um pouquinho do ciclo de vida do algodão. Então, para a etapa do cultivo de algodão, o uso de fertilizantes, como já foi dito, né, é um parâmetro-chave que ele tem que ser controlado. Então, a nossa ideia seria optar por um eficiente gerenciamento dos fertilizantes utilizados nesse cultivo, para poder melhorar esse desempenho ambiental através das reduções de emissões e de impactos na produção, que são atrelados à toxicidade humana, às mudanças climáticas e à eutrofização. Já no processo de fiação do algodão, o transporte ele tem sido um agravante, e para o aumento do parâmetro de toxicidade humana, então seria interessante pensar em combustíveis mais renováveis, como o biocombustível. E já no processo de malharia, um dos pontos para ser otimizado é o consumo de energia. Então, para reduzir potenciais impactos relacionados à depleção de água, eutrofização marinha, a toxicidade humana e as mudanças climáticas, pode-se melhorar a eficiência energética durante a produção, através de procedimentos operacionais, como a medição e monitoramento do consumo de energia elétrica e a programação dos equipamentos para evitar o consumo além da demanda contratada. Pode passar. E agora falando um pouquinho das melhorias do ciclo de vida do linho. No processo de cultivo do linho, a utilização de pesticidas também é um forte impacto negativo, né, principalmente em relação à eutrofização marinha. E, além do mais, as emissões para o ar também estão afetando negativamente em relação às mudanças climáticas. E, por isso, a produção de por exemplo, né, a produção de do fertilizante superfosfato triplo e sua aplicação no campo, ela induz a eutrofização marinha por conta do vazamento de fosfatos e fósforos para as fontes de água. Então, uma medida para melhorar nessa condição seria também estabelecer procedimentos operacionais para o controle da utilização e da qualidade dos pesticidas. Pode passar. E como conclusão, a gente viu que a análise do ciclo de vida para ambos os tecidos, elas apresentam problemáticas ambientais. Então, por exemplo, o linho, ele tem a eutrofização marinha menor que a produção do tecido de algodão, só que em contrapartida, em relação no parâmetro de mudanças climáticas, ele é um pouquinho mais negativo. Em relação à toxicidade humana, também ele é um pouco mais. Então, a gente pode concluir que, em contexto geral, ambos os processos eles podem ser melhorados em prol da mitigação dos impactos ambientais. Muito bem, meus caros, muito obrigado pela apresentação. Uma apresentação bem clean, né? Até demais em algumas coisas que eu vou perguntar. Coloque no slide 8 para mim, por favor, lá no início. Acho que é o próximo, né? É o próximo, isso. Até a numeração do slide até é uma coisa que algumas equipes fizeram, outras não, facilita bastante, tá? Para esse tipo de avaliação. O que significa esses percentuais? Em relação ao total, que as mudanças climáticas em relação a todas as outras... Em relação aos três, basicamente, a gente tentou avaliar dos três quais seriam mais. Então, a gente somou e fez a divisão.
Mas isso faz sentido, Thaís Washington e... Desculpe, Thaís Washington e... Flávia. Flávia, perdão, Flávia. Isso faz sentido, Flávia, na sua opinião? Talvez seria melhor analisar de outra forma. Agora, vendo por esse lado. Talvez se a gente, sei lá, pegasse cada etapa, enfim, não sei. Thaís Washington, faz sentido para vocês? Então, eu entendi no sentido de fazer para realmente ver o que cada impacto, né, tá num contexto geral, mas talvez, assim, pensando em todos os impactos, em todos os processos, não faria tanto sentido assim. Uhum. A questão é, isso daí foi uma coisa que eu falei, a gente gastou uma aula inteira falando não só sobre isso, né, mas sobre esses equívocos, assim, que aconteceram no exercício 3, e eu deixei bem claro, assim, que eu não gostaria que repetisse. Essa comparação, ela só é possível quando você faz uma normalização dos resultados, né, e até uma ponderação. Aí você consegue ver no mesmo patamar, né? Olha, realmente esse daqui ele é bem mais relevante que o outro, tal. Mas como vocês não fizeram isso, não tem sentido nenhum. Isso daí pode levar ao leitor informações assim, por exemplo, nossa, mudanças climáticas para o tecido de linho é mais relevante, mas a eutrofização em algodão é mais, mas um é menor do que, tá vendo? Mudanças climáticas é igual, mas embaixo ele é bem maior do que 50% em comparação a 10%. Não é 5 vezes, né? 1,13 não é 5 vezes menor que 8,83. Então, assim, cuidado com esse tipo de colocar as coisas no ciclo de vida. Isso daí é quase que uma máxima em ciclo de vida. Ciclo de vida, você deve comparar o que é comparável. Ciclo de vida, você só compara o que é comparável, tá? Então, daqui para frente, só façam esse tipo de contribuição, digamos assim, percentual dos resultados finais, quando os resultados estiverem numa mesma base de comparação. O que não é o caso, tá certo? Não é o caso. Quando você faz uma análise contribucional, você tem as emissões ou os impactos de cada etapa. E cada etapa está na mesma unidade. A etapa A contribuiu com 50% das emissões de gás de efeito estufa em quilo de CO2 equivalente. A etapa B contribuiu com 20% das emissões de gás de efeito estufa em quilo de CO2 equivalente. Veja, as duas etapas estão na mesma unidade. Nesse caso, não estão, são unidades completamente diferentes. Isso pode dar para comunicar um resultado de uma maneira muito equivocada. Em relação à análise de sensibilidade, no slide anterior, por favor, vocês falaram, mas não mostraram. Tem algum motivo para isso? Eu não vi nenhum gráfico de sensibilidade, nenhum resultado falou que aumenta significativamente, diminui. Algum motivo pelo qual isso aconteceu? Eu acho que só faltou a gente colocar o parâmetro reduziu de... Quanto que foi mesmo, Washington? De 7 ponto alguma coisa para 3. Tá. Então, assim... Só faltou a gente colocar... Pelo menos não precisava nem ser um gráfico, podia ser um número. Mas ficou meio... E a maioria dos processos que a gente tentou nos outros do algodão não tiveram muito resultado, então a gente só conseguiu mais nesse. Então... Eu vejo, Thaís, até em relação ao grupo anterior, isso é muito comum, né? Vocês estão começando em ciclo de vida agora, tal. A gente fica querendo que apareça um resultado, uma grande sensibilidade, fica ansioso para isso e às vezes se frustra. Mas isso é um resultado. O resultado seria, não é sensível, esse categoria ou essa mudança não é sensível àquele determinado parâmetro, ponto. Isso é um resultado, tá? Até que nos outros impactos mudou pouca coisa nos casos decimais. Perfeito, sem problema. Isso é um resultado, não é sensível, né? E o que significa isso daí numa vida real? Significa que se você tiver grana e querer melhorar a performance ou alterar a fonte de eletricidade, às vezes não vale a pena numa perspectiva de performance ambiental, né? Você vai mudar, vai colocar energia eólica, tudo renovável, e
quando vê naquela categoria, mudou de 1 para 1.1. Só para ter uma... A acessibilidade é muito comum em viabilidade econômica, né? Na análise de contribuição, volta, eu acho que no slide anterior, tá? Eu fiquei, assim, impressionado que os pesticidas, eles sejam, assim, os mais contribuintes, digamos assim, em global warming. É isso mesmo? Não precisa nem abrir o OpenLCA, mas é isso mesmo? Foi por causa da... Em linho, ele tem quase 4.000 quilos de pesticidas. Daí acabou que alterou bastante. Uhum. Essas emissões para o ar ou para o solo, vocês pegaram as emissões totais do ciclo de vida ou em uma determinada etapa? Foi o que a gente mencionou com você. A gente fez um fluxo das emissões e colocou todos aqueles parâmetros, e aí a gente jogou só como um fluxo e associou o provider para ir. Mas isso daí é em todas as... É porque você tem as emissões para o solo, para o ar na etapa agrícola, na etapa, sei lá, né? Isso daí seria o total. Sim. Tá, então, interessante esses resultados, porque, veja, tanto em human toxicity, quanto em global warming aí para o algodão, né, chamando a atenção de todos os colegas, as emissões que acontecem no foreground, as emissões que acontecem no ciclo de vida, que você tem controle, são as mais contribuintes, são as principais, né? Os pesticides, aqui os pesticidas, por exemplo, essas emissões eu suponho que vêm do ciclo de vida dos pesticidas. Não são as emissões que acontecem ali, dentro da sua fronteira. Essas emissões de 76% aí associadas aos pesticidas são aquelas embutidas nos pesticidas, que são contabilizadas a partir do momento que eu uso pesticida. Só para ficar claro. Aqui o fato de vocês não terem colocado... Análise contribucional de novo, pessoal. Comecem do maior para o menor. Faltou aqui uma análise por etapa. Vocês fizeram uma análise por fluxo. Então, isso daí que eu senti falta. Para fechar, vocês escolheriam o quê? Linho ou algodão? Olha, sinceramente, depende muito. Acho que tudo para ciclo de vida depende muito do que você está querendo avaliar, né? Se o seu conceito for mudanças climáticas, talvez o algodão não seja tão interessante. Mas pensando assim, na questão da eutrofização e como é bem mais elevada do que o algodão, eu particularmente escolheria o linho. Mas não sei, assim. Certo. Ok, muito obrigado aí pela apresentação de todos. Vamos agora para o último grupo que, para abrir o apetite aí para o jantar, né, vamos falar de carne de frango e carne de porco. Então, por favor, podem colocar aí. Só vou apresentar aqui. Pois não. Bom, vamos lá, né? Ai. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Tá funcionando. Desculpa. Mas enfim, vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos. Espero que estejam bem. Agora a gente vai estar falando do nosso projeto final, que é uma análise comparativa do ciclo de vida da carne de porco e de frango. Bom, contextualizando um pouquinho do tema, então, o consumo de carne no mundo nos últimos 50 anos, ele aumentou de forma acelerada. E, segundo estudos, esse aumento está atrelado ao aumento populacional global e também ao aumento da renda per capita. Agora, falando um pouquinho do contexto de Portugal, que é o país que a gente pegou a base de dados, né? Foi o inventário de lá. A produção de carne de aves tem crescido consideravelmente e a carne de porco é a fonte de proteína animal preferencial dos portugueses, com um consumo de 44 quilos habitante por ano. E espera-se que até 2050 o consumo de carne no mundo dobre devido ao crescimento populacional e aumento da renda per capita, né, como eu já havia mencionado anteriormente. Só que, por outro lado, a indústria da carne ela acaba consumindo elevadas quantidades de energia e água em seu processo de produção.
e também acaba gerando grande quantidade de resíduos e emissões, tanto gasosas quanto líquidas, no seu processo. Então, devido a essa complexidade do setor da produção de carne, torna-se bastante importante e interessante estudar essas interações da indústria com o meio ambiente. Falando sobre o objetivo e o escopo, o nosso objetivo ao analisar os ciclos de vida do frango e do porco é comparar os dois, além de avaliar os potenciais impactos ambientais associados a cada uma, né? E visto que a gente está analisando a produção destas carnes em Portugal, nós utilizamos a unidade funcional de 1 kg nas ACVs das duas carnes e a nossa fronteira definida foi do berço ao portão do matadouro. Bom, o sistema que definimos consiste em 3 etapas, que são: a primeira, o subsistema de produção de alimentos concentrados; a segunda, o subsistema de produção para o frango e para o porco, de acordo com cada CV; e, por fim, o subsistema de abate. Nós não fizemos nenhum tipo de alocação, porque em cada ciclo de vida foi gerado apenas um produto por etapa, então não foi necessário. E as categorias de impacto analisadas foram a mudança climática e a toxicidade humana. Bom, como a Chayane mencionou, a nossa fronteira escolhida foi do berço ao portão da fábrica. Nós escolhemos os 3 processos de produção de alimentos, produção animal, exploração e processo de abate dos animais em matadouro, de onde saiu a nossa unidade funcional. Se nós fôssemos fazer do berço ao túmulo, nós também iríamos ainda considerar o processo de distribuição e retalho da carne e o último processo, que seria o consumo da carne. Nós escolhemos a produção de carne em Portugal porque nós encontramos um bom artigo com boas informações e foi por isso a escolha do país. Bom, sobre o inventário do ciclo de vida da carne de frango, em todos os 3 processos ocorre a entrada de materiais, energia e água, e ocorre a saída de um produto, resíduos sólidos e emissões para o ar e para a água. E um dos materiais que participam do início do processo para a produção de alimento é o bagaço de soja, por exemplo. E o produto resultante da produção de alimentos são os alimentos concentrados para o frango, depois para o processo de exploração é o frango industrial e para o processo de abate é o frango industrial já embalado, que também de onde vai sair a nossa unidade funcional. Falando agora do inventário do ciclo de vida da carne do porco, ela é bem parecida com a do frango, né? Os inputs são os materiais que envolvem a alimentação dos animais, energia, transporte e água, e as saídas para a produção de alimento. Temos o produto, que no caso é o alimento concentrado. Na exploração, as saídas é o produto, que é o suíno para abate, os resíduos, emissão para o ar e emissão para a água. E no abate, as saídas são o produto, que é a carne de porco, que a gente está analisando, nossa unidade funcional, os resíduos, emissões para a água e para o ar. Bom, aqui é o nosso primeiro gráfico que foi gerado da análise de contribuição da carne de frango. Como já foi falado anteriormente, a gente escolheu 2 categorias de impacto para analisar, que foi as mudanças climáticas e a toxicidade humana. Nas mudanças climáticas, em ambos os ciclos de vida, né, a gente percebe que a produção de alimentos é o que tem o maior grau de impacto ambiental. Aqui na produção de alimento, tanto dos 2 inventários, a principal contribuição vem do bagaço da soja, então, que aqui no de mudanças climáticas é emitido 2,08 kg de dióxido de carbono, e para toxicidade é emitido 1,1 kg do diclorobenzeno. Já na análise da contribuição da carne de porco, a etapa do ciclo de vida que mais contribui por impacto, tanto nas mudanças climáticas quanto na toxicidade humana, foi a etapa do abate dos animais, que exige uma considerável quantidade de eletricidade e, por causa disso, emite um pouco mais de 11 kg de gás carbônico e dióxido de carbono, e quase 1 kg de benzeno para a atmosfera, conferindo assim a maior parte dos impactos causados
pelo ciclo de vida da carne de porco à etapa do abate. Então, levando em conta as categorias de impactos analisadas, ao comparar a produção da carne de porco e a produção da carne de frango, podemos concluir que a produção da carne de frango ela é mais vantajosa que a de porco, visto que a produção da carne de porco emite mais quantidade de gases poluentes que contribuem com as mudanças climáticas do que o frango, emitindo cerca de 4,4 vezes mais. E apesar do valor da toxicidade humana do porco ser um pouco menor que a do frango, demos mais relevância ao climate change por considerarmos mais importante para o nosso grupo. Kevin? Kevin tá por aí? Desculpa, professor, eu achei que o microfone estava ligado. Não, pode ir. Bom, para fazer a análise de sensibilidade do frango e do porco, nós consideramos como valor de teste 50% para mais e para menos da produção da produção da carne de frango e da carne de porco. Para a categoria de toxicidade humana cancerígeno, o parâmetro de process water, que é o consumo de água, ele foi o parâmetro mais requisitado, tendo um aumento de 46,10% e uma redução de 50,60%. Para o parâmetro para a categoria de toxicidade humana não cancerígeno e global warming, o bagaço de soja foi o parâmetro mais requisitado, tendo no toxicidade humana não cancerígeno um aumento de 50,60% e uma diminuição de 157,30%. E para o bagaço de soja no global warming, teve um valor de 25,40% para mais e para menos. Bom, e na análise de sensibilidade do porco, na categoria de global warming, o parâmetro mais requisitado foi a eletricidade, tendo um aumento e uma diminuição de 30,40%. E para as categorias de toxicidade humana cancerígeno e não cancerígeno, o process water foi o parâmetro mais requisitado, tendo um aumento no primeiro de 43,50% e uma diminuição de 47,80%, e no segundo, um aumento de 248,30% e uma diminuição de 148,30%, tendo como base os 50% que a gente colocou para mais e para menos, mostrando assim também que no porco o parâmetro de consumo da água, né, o process water, ele foi o parâmetro mais requisitado, mais sensível para a produção de carne de porco, e na análise de sensibilidade do frango, o bagaço de soja foi o parâmetro mais sensível. Falando um pouquinho agora das melhorias, a primeira a ser considerada seria a utilização dos dejetos do porco para a produção de biogás, que poderia ser utilizada na geração de energia elétrica e biofertilizantes. O porquê é que a eletricidade ela está bastante presente em todos os processos. Pode citar como exemplo o exemplo de gasto de eletricidade, áreas de alojamento que envolve a gestação, maternidade, cria e engorda dos animais, processos de alimentação, iluminação, sistema de aquecimento, entre outros. Então, utilizando esses resíduos para produzir energia que vai suprir parte da demanda da energia, seria algo bastante eficiente. Outra melhoria seria no bagaço de soja, que está na etapa de produção de alimento do frango, que por ele utilizar muito fertilizante sintético, emite bastante CO2. Então, poderia ser utilizado outras alternativas de adubo, como o biofertilizante, que a Giovana mencionou, ou o adubo natural, resultante da transformação de resíduos orgânicos. As matérias-primas usadas no adubo natural, elas vão desde sobra da fabricação do etanol à água de esgoto. E ainda esse tipo de adubo reduz a chance de degradação do terreno. Essa proposta já foi também criada na Unicamp. Nós concluímos que, comparando as análises dos ciclos de vida das carnes de frango e porco, conclui-se que a carne de porco está associada a um maior grau de emissões de quilo de CO2 equivalente, com um valor de 18 kg e 18 gramas para 1 kg de carne produzida, e ademais também pode-se concluir que os dois tipos de carne possuem uma semelhança quanto ao grau de impacto de toxicidade humana, já que a variação da carne de frango para a de porco foi de 0,00803 kg de 1,4 kg
de diclorobenzeno equivalente por 1 kg de carne produzida. Desse modo, nós consideramos que para nossa avaliação do ciclo de vida, o dióxido de carbono, o CO2, ele seria de maior interesse para nós. Bom, essa foi a nossa principal referência bibliográfica utilizada para nossa apresentação para nossa avaliação do ciclo de vida. E essa foi a nossa apresentação. Boa noite, muito obrigado pela atenção e nós estamos à disposição para dúvidas. Muito bem, Kevin, muito obrigado à equipe. O motivo de vocês terem escolhido Portugal foi onde vocês se basearam no inventário, seria isso, né? Basicamente. Isso. Perfeito. No slide 8, coloca no slide 8, por gentileza. Assim, eu fico pode parecer um pouco chato de eu ficar insistindo para vocês em relação a gráfico, né, a tabela e tal, mas gráficos e tabelas, gente, é uma ferramenta muito boa quando sabe utilizar, né? E não tem nenhum erro, tá, nisso. Eu usaria, geralmente em contribuição, eu usaria um gráfico de pizza, mas é conveniente que as escalas, coloca no slide 7, por favor. As escalas, elas estejam do mesmo tamanho, tá vendo? Uma está 100%, outra está 120%. Às vezes você perde a noção, como a diferença, no caso específico aqui, está muito grande, você tem uma noção, né, o que contribui mais ou menos, mas tomar um pouco de cuidado com isso. Agora, por que esse sinal negativo aí na contribuição? Vocês têm alguma justificativa para isso? Sim, porque esse sinal deu negativo porque por causa do valor negativo do benzeno no provider, do milho e do óleo de soja, que deu um valor negativo para a toxicidade humana na etapa da produção de alimento, que é onde entra o milho e o óleo de soja. Aí o software colocou o resultado negativo. Mas eu não entendi o porquê aqui, Chayenne, de 200, porque a análise de contribuição, ela geralmente é 100%, não passa disso. E eu não entendi por que 293%. Porque aí, quando diminui pelo menos 197, aí dá 100% com os 4,15. Professor, que nós fizemos, nós colocamos, né, certinho para dar 100%, e aí no nosso Excel tinha dado 100%, aí nós consideramos que estava certo o nosso valor. Provavelmente deve ter alguma coisa consequencial de créditos que tenha sido assumido no inventário lá de óleo de soja. Estranho, mas isso é uma coisa que valeria a pena se tivéssemos tempo, né, e se você estivesse fazendo um ciclo de vida, sei lá, para uma empresa, tá, investigar. Esse tipo de formato de contribuição não é muito comum, tá? No próximo slide, por favor. Na análise de sensibilidade, tá vendo? Muitas casas decimais, pessoal. Se for 0,00001, não tem problema, passa para miligrama, por exemplo. Aí fica 1 ponto, né? Mas muitas casas decimais, 2 é mais conveniente. Próximo slide. Tá. Aliás, no slide anterior, achei interessante a diferença, hein? Carne de frango, de porco. Toxicidade, não, mas a diferença... Isso aqui é frango de granja, né? Não é frango caipira. Sim, de granja. Ok, próximo. E a unidade funcional é quilo. Aqui vocês fizeram, interessante, vocês fizeram, aqui, ó, isso aqui é uma análise de sensibilidade mais conveniente, né? Existe um valor default, né, o valor do modelo, lá 0,003, 0,21, e aí vocês fizeram as alterações em relação ao bagaço. Isso aqui é uma análise de sensibilidade de fato, né, bem conveniente, assim. Uma diminuição, ok. Bagaço de soja, ou farelo de soja. Certo, é esse sinal negativo que ficou meio estranho. Próximo. Tá. Esses parâmetros vocês selecionaram por qual motivo? Foram os que tinham maior contribuição nos parâmetros de... Em cada categoria de impacto. Isso, categoria de impacto. Tá, ok. Muito bem. Agradeço aí a explicação de todos, né? Então vamos comer carne de porco, que é o melhor.
né? Ou melhor, carne de frango. Isso. Pessoal, fiquei bem satisfeito com os resultados, né? Eu acredito que na medida do possível, nessa forma de RT que nós temos trabalhado, os objetivos da disciplina eles foram alcançados. A única ressalva que eu faço, né? Infelizmente nós tivemos uma aula foi suspensa por motivos pessoais aí, então nós não completamos as 16 aulas. Eu gostaria de ter gastado um tempinho mais com pegada hídrica, né? Me coloco assim extremamente à disposição para quem tiver interesse. Tem pelo menos 2 alunos aí da turma que eu já tenho orientado, né, no PRH, e me coloco super à disposição, né, para quem quiser iniciação científica, ou iniciação científica agora eu tenho que enviar um projeto, espero que isso aconteça a partir do ano que vem, mas monografia, TFG, enfim, né, os projetos agora que as coisas estão um pouco mais estáveis, eles vão começar a aparecer, e obviamente eu costumo dar preferência para alunos que fizeram a disciplina, porque aí o V0 não é tão igual a 0, né? Vocês têm um conhecimento já, pelo menos, dos princípios aí, né? A avaliação que eu fiz, né, está muito baseado no material que eu recebi e nas observações e perguntas que eu fiz durante a apresentação de vocês, né? Nenhuma nota está menor que 7, tá? Fiquem tranquilos em relação a isso, então acho que não vai ter nenhum problema de prova substitutiva. Uma coisa que eu peguei um pouco pesado, assim, foi a repetição de aspectos que nós já havíamos, assim, exaustivamente discutidos nos exercícios anteriores, tá certo? Mas, de maneira geral, tô bem satisfeito, ok? Então, agradeço muito a atenção de vocês. De novo, coloco-me aí à disposição para eventuais dúvidas, projetos, né? E é isso aí, tá? Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta? As notas devem sair até amanhã, provavelmente. Só isso mesmo, Rafael, mas agradecer aí, assim, vamos dizer, o que eu esperava mesmo da disciplina, acho que deu para pegar, sim, desde o começo. Foi satisfatório, obrigado. Perfeito, Juan, muito obrigado. Pois não, Raiane? Não, eu só queria fazer um comentário, que eu estava em dúvida em qual área de TFG normalmente conseguiria. Eu acho que é uma boa opção para mim de fazer uma análise de ciclo de vida. Eu vou pensar ainda sobre. Sim, perfeito, perfeito. Estamos aí, né? Existem outros colegas, né, que trabalham com isso na universidade. Não sei se eles usam o OpenLCA, eles devem usar o CIMA-Pro, mas é muito parecido, muito parecido mesmo. Nossa, minha câmera deu uma mudada aqui. Mas estamos aí, né? Eu tenho um interesse muito grande, principalmente quando as coisas voltarem ao normal, de começar a criar base de dados, né? Isso daí é muito comum no grupo que eu trabalhava lá na Unicamp. Então, o meu orientador ele tinha vários alunos e para cada aluno ele estudava a produção de hidrogênio, né? Com a Raiane a gente já avançou um pouco nessa discussão. Produção de diesel, produção disso, de plásticos, né? E ia montando para cada tipo de produto, acabava montando uma base de dados. Isso daí era uma base para trabalhos futuros, né? Mas é isso daí. Pessoal, muito obrigado, boa sorte a todos, né? E nos vemos por aí, espero que logo presencialmente, tá certo? Até mais, pessoal. Tchau, professor, eu que agradeço.